dia! Bom dia, Laís! Bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, Vani. Bom dia, princesa. Bom dia, Ana. Bom dia a todos e a todas. Está sem áudio? Vocês estão me escutando agora? Ah, ótimo. Então, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam bem-vindos para mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano, nesse domingo lindo, ensolarado. Obrigada, Vani. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria imensa sempre estar aqui com vocês para a gente poder refletir um pouquinho a respeito do Evangelho de Jesus. Então é sempre um prazer imenso a gente poder aprender um pouquinho, cada vez mais um pouquinho, por meio das reflexões do Evangelho. Quem ainda não pegou sua água, dá tempo ainda de pegar, botar ao ladinho, para ser magnetizada e fluidificada pelos espíritos benfeitores. Bom dia para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Então hoje nós vamos finalizar o capítulo 17, tá? O item 11, cuidar do corpo e do espírito. Antes nós vamos fazer uma leitura de uma mensagem. Em seguida, passaremos para a nossa prece. Então, o nome da mensagem é Não Há, tá? Do livro Legendas da Vida de Jobrani. Não há. Não há pergunta sem resposta. Não há problema sem solução. Não há sombras que não sejam vencidas. Não há dias, por piores que sejam, que não venham a emurchecer logo após o entardecer. Não há semente que não germine um dia. Não há coração que não perdoe um dia. Não há tristeza que não ceda aos encantos da alegria. Não há nós que não possam ser desatados. Não há escrita que não possa ser apagada. Não há caminho, por mais sinuoso e estreito, que não seja vencido. Não há vazio que não seja preenchido. Não há lágrimas que não sejam um dia enxugadas. Não há vida, por pior que seja, que não possa ser rimada pelo amor. Não há fé, por menor que seja, que não consiga acender uma luz no nosso caminho. E sabendo de tudo isso, não há como não dar as mãos ao otimismo e à perseverança de seguir em frente. Vamos agora passar para a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, mais relaxado, pode fechar os olhos para se concentrar melhor. Nesse instante, em comunhão com os espíritos de luz, com os benfeitores da Casa do Samaritano, com toda a espiritualidade amiga que está presente nas reflexões diárias do Evangelho, rogamos a Deus e ao Mestre Jesus o amparo e a assistência para que nós possamos fazer hoje mais um Evangelho. Que as luzes emanadas desse Evangelho, dessas reflexões, possam nos envolver a todos os nossos familiares, o nosso lar, os nossos amigos e aqueles irmãos que necessitam de uma palavra amiga, de uma energia de amor, de paz, de equilíbrio, de fraternidade.
Rogamos a Ti, Senhor, a permissão para que possamos iniciar mais um evangelho sobre o amparo do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então eu vou fazer como de costume a leitura do tópico e depois passaremos para as nossas reflexões. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Quem quiser trazer alguma contribuição, pode colocar aí nos comentários, tá bom? Fique à vontade. Cuidar do corpo e do espírito, capítulo 17. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estação disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos formiga a numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis porventura mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornasse menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizeste passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o meio de o tornar-te dócil à vontade de Deus e o único de alcançares a perfeição. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Bom, então essa leitura, o último tópico aí do capítulo 17, onde ele vai trazer para a gente algumas reflexões a respeito de cuidar da alma, de cuidar do nosso corpo, tá? Então o Espiritismo, ele nos esclarece que nós temos o corpo físico e nós temos o corpo espiritual. E um sofre a influência do outro. Do mesmo jeito que o espírito influencia no nosso corpo físico, ele influencia na nossa matéria, o inverso também é verdadeiro. O nosso corpo material, o nosso corpo físico, a nossa matéria, ela também influencia no nosso espírito.
Allan Kardec, ele vem nos trazer que o espírito, quando ele está encarnado, ou seja, quando ele está na condição de alma, né, quando ele está encarnado, ele está também sob a influência da matéria, tá? Então, quanto mais ele se purifica, quanto mais ele se eleva, mais próximo dos bons espíritos ele fica, certo? E o contrário também é verdadeiro, né? Aquele indivíduo, aquele irmão que se deixa dominar pelas más paixões, pelas más tendências, pelas satisfações da matéria, dos apetites grosseiros, como o próprio Evangelho nos traz, ele se aproxima dos espíritos impuros. Ele se distancia dos espíritos mais puros, mais evoluídos, e se aproxima dos espíritos impuros, dando, portanto, aí predominância à natureza animal, né? A natureza animalesca. Então, o próprio Allan Kardec, ele vai nos trazer um exemplo bem interessante. Ele vai comparar a ação da matéria sobre o espírito como um lago, como uma água densa, uma água que contém muito lodo, aquela água bem lodosa, que quando alguém mergulha nessa água lodosa, nessa água densa, essa água ela diminui, vamos dizer assim, a liberdade dos movimentos. Do mesmo jeito acontece. Quanto mais grosseiro é o nosso corpo físico, quanto mais próximo da predominância de natureza animal, mais dificuldades o nosso espírito terá de se libertar, de atuar, de influenciar nessa matéria. E do mesmo jeito, o contrário. À medida que o espírito vai evoluindo, à medida que o espírito vai se depurando, o corpo físico ele vai se tornando mais sutil, ele vai se tornando mais leve. E à medida que o corpo físico ele vai se tornando mais leve, o espírito ele vai tendo mais liberdade de atuar sobre a matéria, tá? Então, o Evangelho ele nos deixa bem claro que o homem ele sofre a influência dessas duas naturezas, tanto a do espírito como a do corpo físico. Ambos estão intimamente ligados. Ambos influenciam um no outro durante o processo de encarnação, durante aquele período no qual o espírito está encarnado temporariamente. E é importante a gente lembrar que esse corpo físico, no qual todos nós, nesse momento, temos, ele não é nosso. Ele é um empréstimo divino, foi Deus que nos concedeu temporariamente para que nós pudéssemos viver aqui no mundo material, viver aqui nesse mundo terrestre, em busca da nossa evolução, que é o principal objetivo pelo qual nós estamos aqui. Mas esse corpo físico, ele não é nosso. Ele não nos pertence. Adquirimos quando aqui chegamos, e ao retornarmos à pátria espiritual, ele não vai conosco, ele fica aqui, tá? Então esse corpo físico, ele em todas as encarnações do espírito, ele será diferente. Por quê? Porque ele dependerá, ele vai ter as características de acordo com o planejamento reencarnatório pelo qual aquele espírito precisa passar. Então, de acordo com a missão daquele espírito, com as tarefas, as missões que ele precisa passar, o corpo terá as condições e as características de acordo com tudo que foi planejado para aquela encarnação daquele espírito, daquela consciência, sendo no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, tá? Então, o corpo material, esse corpo físico nosso, ele não funciona sem o espírito.
Justamente por quê? Porque o nosso corpo é um instrumento de manifestação do Espírito encarnado. Então, quando a gente termina a nossa missão aqui, que o Espírito retorna para a pátria espiritual, o corpo ele não serve mais para nada. Ele retorna à natureza de onde ele veio. Ele só tem uma função, a função orgânica de ser instrumento de manifestação do nosso espírito, tá? Então a doutrina espírita, ela nos esclarece e ela deixa bem claro que nós precisamos ter cuidado tanto com um, tanto com o outro, tá? Precisamos cuidar, sim, do nosso corpo físico e principalmente precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. Já sabemos, por exemplo, que a nossa mente interfere diretamente nas células do nosso corpo físico. Por isso é importante a gente cultivar sentimentos de paz, sentimentos de harmonia, de esperança, de fé, pensamentos positivos de alegria, ideias edificantes. Porque isso vai proporcionar boas energias ao nosso corpo físico, vai trazer um equilíbrio para o nosso corpo físico e vai aí contribuir para que o nosso corpo físico permaneça saudável, tá? Então Deus nos forneceu esse corpo físico como um empréstimo, certo? Como eu já falei, ele não é nosso, ele não nos pertence. Então, por isso, a cada encarnação, ele vai tendo alterações, ele é diferente, ele vai tendo modificações, ele vai se depurando de acordo com as experiências que precisamos passar. Então, o corpo material, ele não funciona sozinho, ele precisa do espírito, tá? Então, é importante também a gente perceber que se um interfere no outro, o que eu alimento nos dois pode ou não trazer contribuições positivas ou contribuições negativas. Do mesmo jeito que eu preciso me alimentar de pensamentos positivos, de ideias edificantes, de ter bons sentimentos, de valorizar as minhas virtudes, eu preciso também ingerir e colocar dentro do meu corpo material coisas positivas, alimentos saudáveis, praticar bons exercícios, né? Ter boas ações, boas atitudes, porque um invariavelmente vai influenciar no outro. Na questão 718 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos superiores a seguinte indagação: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem: sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Então, nós precisamos ter um corpo saudável. E se vivemos uma vida material, é necessário cuidar dela. Do mesmo jeito que é necessário cuidar da nossa casa, do nosso carro, dos nossos bens materiais, é necessário a gente ter essa manutenção. É necessário também a gente cuidar da casa temporária do nosso espírito. A soma dos dois é de uma grande importância, é uma responsabilidade, justamente, Grace. Nós precisamos sempre lembrar que o nosso espírito, ele está morando temporariamente no nosso corpo físico. E para que esse espírito ele possa atuar, ele possa se manifestar, e ele possa aqui desenvolver todo o planejamento que foi traçado para ele, é necessário que esse corpo físico ele esteja em boas condições de uso. Porque vai ser através desse instrumento que o espírito vai se manifestar, tá?
Então, o nosso corpo material, ele tem aptidões para as suas funções. E qual é a principal? É justamente proporcionar a vida orgânica e preservá-la, tá? Sem a qual o espírito ele não consegue viver na Terra. Precisamos da matéria para atuar sobre a matéria. Então, o nosso espírito, para que a gente possa desenvolver tudo que foi planejado, precisamos desse corpo. Sem ele não seria possível. Então, o espírito, que é um ser imaterial, um ser imortal, resultado de um longo processo evolutivo juntamente com o nosso corpo físico, porque na medida que a gente evolui não somente no aspecto espiritual, mas o nosso corpo físico também, ele vai se tornando menos denso, menos grosseiro, ele vai também passando por um processo de evolução. Então, os dois, e em especial o espírito, ele é impulsionado a desenvolver todo o seu potencial intelectual, todo o seu potencial moral perante aí a lei do progresso. Então, o corpo, que é esse instrumento de evolução do espírito, ele deve oferecer as condições para ele se manifestar, para o espírito se expressar, para o espírito agir durante a existência. Então, mais do que nunca, nós temos que cuidar dos dois. Nós temos que cuidar de nós enquanto consciências, enquanto espíritos imortais, que já passamos por vários corpos físicos, mas também precisamos cuidar do nosso lar temporário, que é a nossa matéria, que é o invólucro carnal, que permite ao nosso espírito a sua manifestação. E enquanto a existência durar, deve haver equilíbrio aí entre os dois, tá? Os dois têm que se manter ali concomitante, juntos, um influenciando no outro, mas que a influência seja positiva. Então, Georges, o espírito protetor aqui, que nos traz essa mensagem, ele explica a necessidade de tanto a gente cuidar de um como a gente cuidar do outro. E é interessante que ele faz uma pergunta. Se os dois, o corpo físico e o corpo espírito, o corpo espiritual, eles têm necessidades diferentes, eles têm características e aptidões diferentes, como então manter o equilíbrio entre os dois? E aí ele vai nos trazer os dois exemplos aqui. Um exemplo dos ascetas, tá? Que tem por base o aniquilamento do corpo físico, ou seja, na cultura deles, eles acreditavam que martirizando o seu corpo físico, agredindo o seu corpo físico, punindo o seu corpo físico, eles exaltariam o seu espírito perante Deus. Era como se fosse um agrado aos olhos de Deus. Então ele já vem nos dizer que não é necessário a gente punir o nosso corpo físico, pelo contrário, nós temos que cuidá-lo. Mas também não podemos ser igual os materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma, ou seja, nenhum e nem outro. Não evidenciar somente o espírito, aniquilando o corpo físico, como os ascetas, mas também não sendo materialistas, evidenciando o corpo físico e deixando de lado o corpo espiritual. Então não precisamos ser nenhum e nem outro, precisamos aí ter um meio termo, tendo a consciência que um influencia no outro e que nós precisamos cuidar dos dois. E ele ainda traz um terceiro exemplo. Não sejam igual a multidão de espíritos indiferentes, aqueles irmãos que ainda não despertaram, que ainda não têm a consciência da importância do espírito e da importância da matéria, do corpo físico para a manifestação desse espírito,
não sejamos indiferentes, que nós possamos ter esclarecimento, que nós possamos ter a consciência de que somos espíritos imortais e que agimos e influenciamos a matéria do mesmo modo que a matéria nos influencia, tá? Então, Georges termina dizendo que o aperfeiçoamento do espírito, ele não vai se dar através de martírios físicos, ele não vai se dar através de você se machucar, né? Você se automutilar, achando que vai ser agradável aos olhos de Deus. De maneira alguma. Deus, não é isso que Deus quer para seus filhos. E ele é bem enfático quando ele diz: a perfeição não está nisso. Está nas reformas porque fizeste passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar de dócil à vontade de Deus e o único capaz de alcançar a perfeição. Tá? Então, de que maneira a gente pode alcançar esse equilíbrio? Cuidando dos dois, corpo físico e corpo espiritual, mas tendo a consciência de que precisamos e que estamos aqui nesse planeta em busca da nossa transformação, em busca da nossa melhoria, da nossa evolução. E essa evolução, essa transformação, ela só vai acontecer na medida que a gente transforme os nossos pensamentos, na medida que a gente transforme as nossas ações, na medida que a gente transforme os nossos sentimentos, auxiliando o outro, perdoando, tentando colocar em prática o evangelho que Jesus nos trouxe. Aí sim, os dois caminharão junto para a evolução, tá? Então, que nós possamos ser gratos pelo corpo físico que nós temos, independente das condições no qual ele está. Independente se ele tem alguma doença, se ele é são, se ele tem alguma deficiência, não importa. Valorizemos o nosso corpo, valorizemos o nosso espírito, cuidemos de ambos. E sejamos gratos a Deus por esse empréstimo que Ele nos concedeu. Porque é através dele que nós temos a oportunidade de estar aqui nesse mundo. Para aprender, para evoluir, para se transformar. Então, não nos esqueçamos da principal lição que Jesus nos deixou, né? A vigilância espiritual, ela não exclui a previdência material e vice-versa. Precisamos dos dois, estamos num mundo material. Então nós precisamos da matéria e nós precisamos do espírito. Então que nós possamos nos alimentar tanto fisicamente como espiritualmente de coisas boas, de bons sentimentos, de boas ações, de boas atitudes, e que possamos trazer para o nosso dia a dia o cuidado necessário para que o nosso corpo físico tenha condições, tenha vitalidade, tenha força para seguir até o dia que o nosso espírito precise estar aqui para concluir a sua missão. Orai e vigiai, sempre é a principal lição que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, com essas reflexões, que nós possamos entender e concluir que precisamos ser gratos por tudo, inclusive pelo nosso corpo físico ainda grosseiro, ainda deficiente que nós temos, porque é através dele que nós conseguimos evoluir o nosso corpo espiritual. Então, que essas reflexões possam permanecer em nossos corações. Obrigada, Aline. E que Jesus sempre nos dê força, nos dê coragem, nos dê esperança
para continuar a nossa caminhada aqui nesse planeta Terra. Então, passemos agora para a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, é com muita gratidão que elevamos o nosso pensamento a Ti e Te agradecemos pela oportunidade de conhecer um pouco mais do Teu Evangelho. Agradecemos a Deus por tudo, por todas as oportunidades que Ele nos dá, principalmente de estarmos aqui na matéria novamente, para estudar, para evoluir, passando por experiências diversas, para o nosso depuramento espiritual, com aqueles no qual amamos, mas também com aqueles no qual precisamos resgatar alguns sentimentos. Rogo à espiritualidade amiga que possa permanecer com todos nós, não somente hoje, mas durante toda a semana, trazendo equilíbrio ao nosso ser espiritual e trazendo força, motivação, coragem ao nosso corpo físico. Peço permissão para encerrar mais um Evangelho, assim como eu peço a Tua proteção para todos que aqui estão unidos em um único propósito. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Que Jesus possa estar conosco, caminhando ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e nos intuindo sempre no caminho correto. Que assim seja. Muito obrigada, gente. Tchau. Bom domingo para vocês.